Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que toca a todos. Por que é importante saber a verdade das coisas? Você já parou para pensar quantas informações recebemos todos os dias? E quantas delas realmente são verdadeiras? Elas refletem a verdade? Porque ouvimos coisas todos os dias, mas nem sempre elas nos chegam como verdadeiras. Você, como eu, quer entender o mundo que gira ao nosso redor. No entanto, a verdade nem sempre é clara. Muitas vezes elas vêm escondidas atrás de camadas de desinformação e opiniões. E a opinião não significa que seja uma verdade. Pois nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. E eu já vou começar citando 3 pontos importantes que nos ajudam a identificar a verdade. O primeiro ponto é por que buscar a verdade é essencial para a nossa vida. Por que eu devo dar importância à verdade? Ou por que eu devo ser verdadeiro? A verdade, ela nos liberta. Esse é o primeiro conceito. Mas nos liberta como? Da ignorância, da falta de conhecimento, da desinformação. Ela nos faz tomar decisões mais sábias, mais acertadas. Por isso é importante, por isso é essencial saber a verdade, identificar a verdade. Ela nos ajuda a construir relacionamentos mais autênticos, mais sólidos. Então, é importante buscar a verdade das coisas porque aprendemos a viver bem quando nós sabemos a coisa como aconteceu, a coisas claras, né? Por isso é essencial saber a verdade, entender a verdade e localizar onde ela está. Mas como eu vou saber? Como que eu vou discernir? Como que eu vou entender se é verdade ou não? Primeira coisa é que eu tenho que saber o que é um fato e uma opinião, porque é através do fato e da opinião que vem a verdade. Eu sempre digo que a maior fonte das mentiras é a verdade, porque quando a pessoa ouve a verdade, ou quer falar a verdade, ou tem a verdade, se ela quer mentir, então é necessário que haja a verdade. Então a verdade acaba sendo a fonte das mentiras. Mas como discernir, né, isso aí? Primeira coisa é saber o que é um fato e o que é uma opinião. Porque o fato são informações que podem ser verificadas. Um acontecimento, uma notícia, então pode ser comprovada como verdadeira ou como falsa. Isso é um fato. Um fato é algo que aconteceu e que não pode ser alterado. Por exemplo, dados, estatísticas, eventos que podem ser comprovados como realmente aconteceram. Então, isso são fatos. Agora, as opiniões, aí já são interpretações que eu dou com base naquele fato. As opiniões, elas são interpretações pessoais, são sentimentos ou juízos pessoais sobre um determinado assunto. Então, se eu me identifico com aquele assunto, possivelmente eu vou ter uma opinião favorável. Se eu não estou de acordo com aquele assunto, eu não me identifico com ele, então a minha opinião vai ser desfavorável, vai ser negativa. E as opiniões, elas não têm essa necessidade de serem comprovadas. Elas não são passíveis de verificação, porque são opiniões. Um bom início para pesquisar se aquilo é verdadeiro ou não é buscar a fonte, de onde que surgiu aquela opinião. Ela veio através de um lugar que tem credibilidade? Ela veio através de uma pessoa confiável ou de uma fonte confiável? Então aí eu sei se a opinião ela é verdadeira ou não. Eu tenho que saber sobre a credibilidade do autor daquilo que eu estou ouvindo. Então aí temos que separar primeiro. O fato é o acontecimento puro e simples e a opinião é a minha opinião, é o meu ponto de vista que eu dou através da minha visão, do meu sentimento em relação àquilo. E o terceiro ponto, quais são os benefícios da verdade em diferentes áreas
da vida? Ou seja, que benefícios eu posso identificar da verdade, independente do momento, né, das diferentes nuances da vida, das diferentes situações da vida? Então, quais são esses benefícios que a verdade me proporciona? Vamos pensar assim: a verdade, ela pode impactar na saúde, ela pode impactar nos relacionamentos que nós temos, ela pode impactar nos cursos de formação, ela pode impactar na carreira que nós queremos desenvolver ao longo da vida. Olha como é verdade, como é importante valorizar a verdade ou buscar a verdade, porque isso pode influenciar as minhas escolhas, os meus relacionamentos e até a minha saúde física e mental. Então, por isso a verdade ela é importante. Vamos escolher, por exemplo, um tema em que a verdade é extremamente necessária. Por exemplo, as manifestações religiosas em nosso país ou ao redor do mundo. Esse é um tema que toca profundamente a vida de milhões de pessoas. Mas o que significa ser parte de uma religião nos dias atuais? Porque religiões existem milhões no mundo e isso envolve todo mundo, até mesmo aquelas pessoas que não praticam religião. Então, por que elas não praticam religião? O que leva essas pessoas a não praticarem a religião? E por que outros buscam religião? O que faz as pessoas buscarem religião? Qual é a verdade naquela escolha de uma religião? A gente vive num mundo cheio de dúvidas, de incertezas e muito barulho, muito ruído. Em meio a tudo isso, a busca por um propósito real, um propósito positivo, um propósito bom e por respostas é cada vez mais intensa. Todas as pessoas que se aderem a uma religião, eles buscam respostas. E mesmo aqueles que não praticam também buscam respostas na vida, para as coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Mas será que todas as religiões que encontramos por aí realmente nos conduzem à verdade? O que me leva a buscar uma religião? O que conduz uma pessoa a se filiar a uma igreja e seguir uma religião? Vamos imaginar alguns motivos. Vamos falar sobre alguns motivos. Eu separei alguns motivos aqui para a gente poder discutir se vale a pena, né, pertencer a uma religião ou não. Eu parto de um pressuposto, eu pessoalmente parto de um pressuposto que religião é uma questão de escolha, de opção. Eu quero seguir uma religião ou não. Então é uma escolha pessoal, né? Então, vamos lá. Primeiro motivo que leva uma pessoa a buscar uma religião seria a necessidade de pertencer, né? O pertencimento. Ser parte de uma religião pode proporcionar um sentimento de que eu pertenço a algo, que eu tenho um apoio, ou que eu estou dentro de uma comunidade. Mas essa busca, quando você faz essa busca desse pertencimento, deveria estar fundamentada na verdade. Porque se você busca a convivência, o pertencimento a um local, a uma sociedade, a uma comunidade, você tem que viver independente do dogma, né? Independente da crença, a verdade ela tem que permear esse lugar. Então, uma pessoa não pode, não deve, pelo menos, não deveria buscar uma religião se não tem ali a verdade. Porque uma pessoa não pode viver em ilusões ou fraudes que acabam nos desvirtuando, em lugar de ajudar, acaba confundindo e nos prejudicando. E, infelizmente, muitas religiões no mundo existem com esse propósito, de confundir a mente das pessoas e não ajudar espiritualmente as pessoas. Outro motivo que leva as pessoas a buscar a religião seria a busca da verdade.
Então a pessoa, ela tem tantas dúvidas na cabeça e ela quer viver na verdade e ela acredita que naquela religião ela vai encontrar a verdade sobre as dúvidas que ela tem. Nos dias de hoje, a verdade parece escorregar entre os dedos. Todo mundo busca, mas ela está escondida, nem sempre você encontra com muita facilidade. Muitas pessoas se sentem perdidas, se sentem presas e confusas em muitas promessas vazias que muitas religiões fazem. É essencial entender que a verdadeira espiritualidade não se vende. Então, uma religião que vende um estado espiritual para você, então ali você não vai encontrar a verdade. Porque a espiritualidade ela é encontrada através de um estudo profundo e sincero, e não por uma oferta que alguém te faz. Mas muitas vezes o que vemos é um grande mercado de troca. Então a pessoa fala, o líder daquela religião fala, vem para a minha igreja que você vai receber isso. Então a espiritualidade, o relacionamento com Deus acaba sendo uma moeda de troca. Aí eu vou porque eu vou receber isso. Aí eu faço isso porque eu vou receber isso em troca. E muitas pessoas buscam a religião, uma igreja, pela busca da verdade. E, no entanto, ela não encontra a verdade ali, porque inclusive a busca dela não é sincera em relação à verdade. Ela está buscando algum lugar em que ela possa receber algo que ela está ansiosa por ter, então ela vai não para se aprofundar e alimentar sua espiritualidade, né? Porque ela estudou, ela é sincera naquela busca, mas ela vai buscando algo em que possa haver uma troca, né? Muitas religiões oferecem isso. A coisa mais comum hoje em dia é a religião onde o espiritual, o relacionamento com Deus é uma moeda de troca. Outro motivo que leva as pessoas a buscar a religião seria os perigos das fraudes e falsos pregadores. Isso é muito comum nas religiões, né? Os perigos das fraudes e falsos pregadores. Isso você encontra em muitas religiões, né? A pessoa ela vai buscar um conforto, um fortalecimento, e o que ela encontra são fraudes e falsos pregadores. Infelizmente, o cenário religioso está repleto de personagens, de figuras que se aproveitam da boa fé das pessoas e transformam a fé nisso, na mercadoria de venda, né? E então, como distinguir o que é verdadeiro e o que é falso diante dessa confusão toda? Eu creio que, acima de tudo, o que vai fazer você não ser enganado ainda é o conhecimento e a crítica. Se você vai a uma religião ou uma igreja, você tem que ter esse pensamento: eu vou conhecer e vou criticar ao mesmo tempo. O que é a crítica? A crítica é você avaliar se aquilo que você está ouvindo, ela está relacionada, ela condiz com o conhecimento que você obteve sobre determinado assunto ou aquela expectativa que você tem. Então, você tem que conhecer e fazer uma autocrítica se aquele ambiente ele é saudável, né? Outro tópico também que é importante na escolha de uma religião seria o estudo correto da Bíblia. A Bíblia, ela é o livro que usamos aqui no Ocidente, no cristianismo. As religiões cristãs usam a Bíblia. Os judeus usam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Mas ainda é Bíblia. Então a Bíblia ela é o fundamento para uma pessoa que se diz religiosa. Não tem como você falar eu sou religioso e afastar a Bíblia. O que ocorre é que a Bíblia ela é um guia poderosíssimo na escolha de uma religião. Mas, infelizmente, muitos interpretam a Bíblia de forma errada. Existe um versículo na Bíblia que fala que ela não pode ter uma interpretação pessoal. A profecia não pode ter uma interpretação da pessoa pessoal. Ela é o que ela é.
Eu não posso pegar aquele versículo e falar, para mim vai ser isso, e para o outro vai ser assim, e para o outro vai ser assim. Não, ela é aquilo. Porque Deus não é um Deus de confusão. Então, não pode ter tantas interpretações da mesma coisa. E muitas pessoas pegam a Bíblia e adequam a Bíblia às suas necessidades. O crucial seria estudar com sabedoria e discernimento, buscando entender o que realmente está dizendo aquele ensinamento, e não o que é conveniente. Às vezes a gente vê um versículo e fala, isso não me agrada. E aí tenta adequar, fazer uma adequação daquele. É como se uma pessoa que se diz amigo seu, e se ele está sempre falando para você sim, 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 só para te agradar, então ele não é amigo. Então a Bíblia, as Escrituras, elas falam aquilo. Quer você goste ou não, é aquilo. Então não é a ela que vai adequar você, é você que vai se adequar a ela é única. Tem um outro versículo na Bíblia que fala, um só batismo, um só Senhor e uma só fé. Não existem milhões, não. A fé é uma. O que nós vemos é que hoje tem milhões e milhões de práticas diferenciadas de fé. Mas a própria Bíblia fala, só existe um tipo. Não adianta eu querer imaginar que Deus tem 1001 formas. Não, ele tem uma forma única. Ele é um só Senhor. E uma só fé é um só tipo de crença. Não é cada um acreditando em coisas diferentes. E o que a gente vê no mundo hoje é isso. Então, como saber, diante dessa bagunça toda, a verdade? Está na Bíblia. E é muito simples a Bíblia. Não tem tantas dificuldades para interpretar, para ler a Bíblia e entender. Só que muitas vezes as pessoas buscam uma interpretação muito pessoal daquilo que está escrito. E aí é onde está o erro. Aí vem a pergunta, o que buscar e por que buscar? Bom, a gente deve buscar uma fé que nos eleve, isso em primeiro lugar, que nos faça mais humano, que nos ensine sobre o verdadeiro amor, a caridade e a compaixão. As pessoas, muitas, não sabem o que é o amor e o que é a caridade. Toda forma de amor. Não, toda forma de amor não. Não é toda forma de amor, porque eu posso atribuir uma forma que não condiz com a Bíblia. Quer dizer, poder eu posso, só que eu não posso misturar as coisas. Ou eu sigo a Bíblia, o que está lá, ou eu deixo a Bíblia e vou viver a minha vida independente da Bíblia. Aí não tenho que... Agora não posso misturar. Pegar a Bíblia e falar, isso é assim porque eu quero que seja assim. Então, a Bíblia não fala que todo amor é verdadeiro, é bom, não. Eu que estou falando. Mas se eu estou falando, então eu tenho que deixar a Bíblia, porque a Bíblia fala uma coisa só. Ou eu sigo ou eu não sigo. Ninguém é obrigado a seguir. O que eu não posso é ficar aí criando confusões na cabeça das pessoas. Então, eu tenho que ver o que é o amor real, verdadeiro, e o que é a caridade, que é o puro amor, o que é a compaixão, quando eu vejo um necessitado, uma pessoa que precisa de ajuda. Então, o que significa compaixão? Então, é só você se fazer a pergunta. Faça uma pergunta para você mesmo. O que esta religião que eu frequento está me ensinando sobre mim mesmo e sobre os outros? O que essa religião está ensinando sobre mim mesmo, está me ajudando a me conhecer, e sobre os demais, e sobre os outros? E essa busca, exatamente essa busca, é que vai trazer segurança nas nossas convicções. É a resposta que eu vou ter a essa pergunta. O que essa religião está me ajudando para que eu possa me conhecer e em relação aos demais. E por último tópico, ainda sobre essa busca da religião, em relação à segurança nas promessas e nas vendas da fé. Muitos pregadores e líderes religiosos, muitas pessoas, mais que eles, muitas pessoas buscam uma religião para ter mais segurança. Então, é natural buscar uma religião para ter uma segurança. Por isso, se agarram muitas vezes em promessas que são feitas nessas reuniões dominicais dessas igrejas. Então, uma igreja promete e a pessoa que é carente, que está necessitada, então ela começa a frequentar aquela religião.
por segurança e ela cria uma expectativa, né, nessas promessas que são feitas nessas reuniões. Mas como ter certeza que você não está caindo em armadilhas, em promessas que não passarão de promessas, que nunca acontecerão? A resposta, outra vez, está em seu conhecimento e na vivência espiritual autêntica. Aí sim, você vai saber a resposta. Você não espere uma resposta real, verdadeira, só porque alguém vai falar. Não, você tem que viver aquilo. A única forma de você entender se aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo vai te beneficiar ou não, é através da vivência espiritual autêntica. Aí sim, você consegue identificar se aquela religião vai ser benéfica. Hoje, a falta de fé, cada dia cresce mais. Por quê? Porque o que vemos é um monte de enganações pelo mundo. E, infelizmente, as pessoas estão perdidas, buscando e não encontram, né? Não encontram por quê? Porque se por um lado você busca a verdade, por outro lado ela se esconde, porque tem muito mais pessoas que preferem esconder a verdade e viver do engano, daqueles que são mais ingênuos, daqueles que são mais despreparados, daquelas pessoas que são mais carentes, mais necessitadas. Então aí é que pesa essa questão da busca pela verdade. Eu espero que tenha ajudado você e tenha gostado. E no próximo vídeo eu vou falar sobre, ainda vou ampliar sobre essa busca. Eu quis fazer esse vídeo para poder comentar, né, sobre o que é a verdade, a importância de buscar a verdade e por que essas pessoas elas buscam as igrejas ou as religiões e o que está por trás dessas religiões. Espero que você tenha gostado. E se gostou, dá o seu like e compartilha para que outros possam ter este mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.